Evangelho de Lucas, capítulo 10, 13 a 20. Amém? Você que disse amém, fique de pé. Vamos ler o texto com toda a reverência, palavras de Jesus. Nós damos destaque a ela com todo o nosso coração. A palavra de Deus então nos diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Você pode tomar assento. Que o Senhor abençoe a nossa vida nesta porção lida da sua palavra. Vamos fechar os olhos, vamos conversar com Deus mais uma vez. Senhor Deus amado Pai, nós já pedimos a tua iluminação aqui, Senhor, para compreendermos o teu texto. Nós lemos o texto, Senhor, que por si só é inspirado, é verdadeiro e é indiscutível, Senhor, todas as verdades que Jesus proclama nesta pequena porção da Bíblia, Senhor. Mas como nós, Senhor, somos insuficientes para entender o teu conhecimento, Senhor, nós pedimos que o Senhor aplique em nosso coração e mente, Senhor, cada uma dessas palavras, para que nós a entendamos, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor quer que seja entendido por nós nesta manhã, Senhor. A nós, Senhor, não pertence a mensagem, ela pertence a Ti, Senhor. Nós é que precisamos nos curvar ao Teu reino e ao Teu precioso Evangelho. Fica conosco, ó Deus, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essas palavras do Senhor Jesus, elas são uma continuação daquilo que ele proferiu nos 12 primeiros versículos desse capítulo 10. Esses 12 primeiros versículos a gente teve o privilégio de falar sobre eles no domingo passado. Jesus, ele está levantando trabalhadores para a sua seara. O contexto aqui é um contexto muito importante em que Jesus está próximo da cruz. Ele toma a decisão de ir para Jerusalém e suportar todas as agruras antes da cruz para ser crucificado. E como nós dizemos no último domingo, essa missão, esse envio de 70 discípulos a várias cidades, muitas delas nem de tradição judaica eram, mas cidades gentias, é uma missão que se faz com um tom de muita urgência, um senso de proximidade do reino, onde Jesus envia 70 rapazes, 70 moços, que querem servi-lo para irem de cidade em cidade, preparando o caminho do Senhor, pregando o evangelho de casa em casa, de cidade em cidade, de pessoa a pessoa, de coração a coração, para que quando o rei do reino chegue, o rei do reino que é o Senhor Jesus, haja então compreensão, arrependimento. Muito embora essa mensagem, segundo o próprio Senhor Jesus, ela vai ser rejeitada em várias cidades, e o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: ainda que seja assim, vocês têm que proclamar, vocês têm que exortar as pessoas quanto à proximidade desse reino. Quando vocês entrarem numa cidade e vocês não forem bem recebidos, sacudam a poeira dos pés contra essa cidade
e digam que o juízo de Deus é próximo para aquele que rejeita a palavra do Senhor, para aquele que ouve e não a aceita, aquele que ouve, mas não se arrepende. E Jesus, ele entra nesse texto com essa mesma energia, com essa mesma exortação, sem muito açúcar nos lábios, mas com palavras enérgicas e até proféticas de exortação, deixando para nós muito claro que a maior arma de Deus para a igreja é a sua própria palavra, que o Evangelho do Senhor Jesus, essa boa notícia que anuncia a esperança, a redenção, a salvação que há pelo meio do Filho de Deus, mas também a mesma mensagem que chama o homem a se converter, a se quebrantar, a se acertar na vida, é mais forte, meus irmãos, do que um míssil, do que um tiro de canhão, do que uma bomba atômica, porque essa mensagem, ela provoca ecos no coração, ela trata do maior problema do ser humano, ela faz com que pessoas sejam transformadas, e transformadas não à luz dos outros, não para agradar os outros, não para melhorar o comportamento da gente no mundo, para que as pessoas nos elogiem, mas muda o coração na presença daquele que é reto e justo juiz, que é Deus, conformando qualquer pessoa a viver para Ele de maneira agradavelmente. E, para não dizer, pregar o Evangelho é a maior arma de Deus contra as obras malignas, contra a ação de Satanás nesse mundo, contra o próprio mundo, contra o pecado, contra a perversão dos homens, né? Muitas pessoas às vezes não percebem isso nos nossos dias, muitos crentes até não param para refletir a potência que é o Evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente vê pessoas falando em batalhas, em despojar-se o inimigo, em declarar vitórias, em decretar quebras de maldições e até maldições hereditárias, né? De cobertura espiritual, e essas coisas, quando a ordem de Jesus de a gente ir ao mundo, levando o Evangelho, fazendo discípulos, caminhando com pessoas, isso para Jesus é a maior arma da igreja contra o pecado, contra o mundo, contra a ação de Satanás no coração das pessoas. Esse texto foi escrito para nos mostrar isso, que se a gente quer se levantar como igreja do Senhor, com autoridade, diante desse mundo e diante das influências espirituais que existem nas pessoas, o que a gente tem que fazer é orar, e o que a gente tem que fazer é proclamar, testemunhar o amor de Deus, falar quem é Jesus para as pessoas, e dizer para elas que existe um caminho melhor, que existe um rei de um reino que não é deste mundo, que chama pessoas a se acertarem com ele, porque senão um dia essas mesmas pessoas vão prestar contas de uma forma muito mais terrível no dia do juízo de Deus. Pregar o Evangelho é a maior arma da igreja, porque anunciar a Cristo é a gente proclamar o nome daquele que tem toda a autoridade na terra, toda a autoridade debaixo da terra, toda a autoridade nos céus, aquele que é Senhor do universo, aquele que é o Senhor, o cabeça da igreja, e também o cabeça de todo o principado e potestade, aquele que está acima do diabo e não competindo com o diabo, aquele que triunfou, aquele que esmagou a cabeça da serpente na sua cruz. É a maior arma porque proclamamos aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É a maior arma da igreja porque foi o próprio Cristo que deu ela para os seus discípulos, que deu munição, que municiou os seus discípulos com essa autoridade de pregar, de anunciar, de testemunhar, de falar de Deus. E a maior arma também porque essa arma, ela dispara, ela visa, ela atinge
o maior problema do ser humano, o seu maior problema, o meu maior problema, o maior problema das pessoas que não conhecem a Deus, que é o próprio pecado delas. E a única arma que enfrenta e derruba o pecado é não outra coisa senão o Evangelho de Cristo. A mensagem de que Ele morreu pelo pecador é que vai mostrar o que é o pecado para as pessoas, o que é a perdição e quais são as consequências drásticas de uma pessoa viver sem Deus e morrer sem Deus. E esse texto lido, meus irmãos, nos fala sobre essas repercussões, essas realidades espirituais que acontecem todos os dias, quando nós praticamos, quando eu e você decidimos obedecer a Jesus. Quem quer que queira obedecer a Jesus e falar do seu amor, precisa estar atento ao que acontece espiritualmente consigo mesmo, e precisa estar atento ao que acontece ao seu redor, porque a missão de Jesus, ela desencadeia, ela expõe realidades espirituais muito bem ditas neste texto aqui. Jesus, então, ele designa 70 rapazes, 70 discípulos, para ir de cidade em cidade pregando o Evangelho, e essas palavras que lemos dos versos 13 a 20, elas estão totalmente conectadas ao que Jesus falou nos versos 10 a 12, principalmente, onde ele fala que se a mensagem for aceita numa casa, vocês permaneçam numa casa, vocês caminhem com essas pessoas, mas se ela for rejeitada, anunciem a exortação que vem de Deus e sacudam a poeira dos pés, demonstrando a reprovação, a seriedade do que é a rejeição ao próprio Cristo, né? E aí a fala de Jesus agora, nos versos 13 a 16 principalmente, é num tom enérgico, é exemplificando, é colocando nome, colocando pingos nos is, é falando de cidades que ouviram a sua palavra, mas o coração das pessoas não mudou. Então no versículo 13, Jesus diz sobre Corazim, fala sobre Betsaida, fala sobre Tiro e sobre Sidom. E quanto a Corazim e Betsaida, a palavra do Senhor Jesus é cheia de exortação e num tom assim profético. Ai, a palavra ai representa o desagrado de Deus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom eu tivesse ido lá e operado os milagres que aconteceram em Corazim e Betsaida, Tiro e Sidom tinham se arrependido, vestindo pano de saco e cinzas, né? E o que Jesus está fazendo no versículo 13, meus irmãos? Uma comparação. Corazim e Betsaida eram cidades em Israel. Tiro e Sidom eram cidades estrangeiras. Corazim e Betsaida eram cidades da Galileia, da região norte de Israel, onde o Senhor Jesus fez o seu brilhante ministério da Galileia durante 3 anos, pregando o Evangelho, anunciando o reino, curando pessoas, fazendo milagres, apresentando o poder de Deus, muita gente se deslumbrando, achando aquilo maravilhoso, não é isso? Por exemplo, Betsaida é a cidade natal de Filipe, onde o Senhor chama para ser seu discípulo, ao passo que Tiro e Sidom não eram cidades em Israel, não tinham a lei e os profetas, não tinha sinagoga em Tiro e Sidom, eram cidades de cultura fenícia, que ficavam na região da Síria, na fronteira norte de Israel, cidades muito importantes do ponto de vista marítimo, portuário, de grandes comerciantes, navegadores. E Tiro e Sidom são cidades duramente criticadas pelos profetas do Antigo Testamento, duramente criticadas, por exemplo, por Isaías e Ezequiel. Isaías e Ezequiel vão dizer que Tiro e Sidom era cidade de pessoas arrogantes, de gente soberba, de gente que não conhece a Deus, de gente que oprime os pobres.
Ezequiel condena os ricos daquela cidade. O profeta Amós, por exemplo, ele denuncia os habitantes de Tiro por terem sido pessoas que venderam israelitas como escravos para os edomitas. O profeta Joel vai denunciar Tiro e Sidom por terem vendido israelitas como escravos para os gregos. O profeta Joel. E esses profetas se levantam para falar que o Senhor tem condenação contra essas cidades, que o tempo deles, que Deus vai levantar a Babilônia contra eles, por exemplo. São cidades e pessoas que não creem em Deus, de gente que peca por ignorância, de gente que não conhece quem é o Pai de Jesus, que não conhece a lei de Deus, que não ouviu profetas chegarem lá e ficarem exortando as pessoas. Mas Jesus fala que se nessas cidades que não têm a esperança de um Messias, se Jesus tivesse ido lá, ele mesmo diz isso, e feito milagres, essas cidades teriam se arrependido, vestindo pano, assentando-se sobre pano de saco e cinza. Ou seja, a crítica de Jesus aqui, meus irmãos, é como pode cidades em Israel, como Corazim e Betsaida, que viram o poder de Deus na terra, gente que usufruiu da presença de Jesus, serem tão duras de coração, serem gente tão sem arrependimento. Jesus conhece os corações das pessoas, comparadas com cidades que não têm o mesmo preparo, o mesmo conhecimento, a mesma cultura, e que são, na visão dos profetas, cidades terrivelmente ímpias, né? Versículo 14, então Jesus diz que no dia do juízo haverá menos rigor. Olha isso, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. Porque na avaliação do Senhor Jesus, o juízo de Deus, num sentido moral, é claro, da reprovação que vem do Senhor, é muito pior para aqueles que ouvem a palavra, mas não se arrependem, do que para aqueles que são ignorantes com relação ao Evangelho. Deus reprova mais isso. Versículo 15, Jesus desenvolve essa ideia. Aí ele vai falar de Cafarnaum agora, dizendo: tu, Cafarnaum, você vai se elevar até os céus? Coisa nenhuma, você será precipitado no inferno. Cafarnaum, meus irmãos, Cafarnaum é uma cidade que a gente lê toda hora nos evangelhos. É a cidade que é o centro estratégico, o quartel-general do ministério do Senhor Jesus na Galileia. Cafarnaum é a cidade que Jesus vai morar quando ele deixa a cidade de Nazaré. Jesus chama de sua cidade, não é isso? É a cidade em que antigamente era o território das tribos de Naftali e de Zebulon. É a terra de que o profeta Isaías fala quando diz que o povo que andava nas trevas viu brilhar grande luz, e aqueles que estavam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isaías tem em mente Cafarnaum, tem em mente aquela região perto do Mar da Galileia. É onde Jesus prega com influência. É onde Mateus, por exemplo, trabalhava como publicano. É a cidade em que Jesus chama Pedro, André, Tiago, João e os faz pescadores de homens. Tudo ali em Cafarnaum. Foi onde Jesus operou muitos milagres. É a cidade em que Jesus pregou na sinagoga as suas maiores mensagens. É onde Jesus na sinagoga fala: eu sou o pão da vida, e quem se alimentar de mim jamais voltará a ter fome. É onde as pessoas ficam maravilhadas com a doutrina de Jesus, porque diz o Evangelho de Marcos que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Os cegos enxergam, os coxos andavam, e aos pobres era anunciado o Evangelho do Reino de Deus.
Mesmo assim, Jesus olha de novo para Cafarnaum, 3 anos depois disso tudo, e ele fala que a população geral de Cafarnaum permanecia endurecida, sem conversão no coração. E Jesus fala qual o destino deles. Vocês não vão para o céu só porque viram o Messias pregando. Vocês serão precipitados no inferno. Inferno para Jesus significa local de tormentos e de chamas. Jesus prega sobre o inferno, diferentemente do que muitos pensam. Ele anuncia o amor de Deus, mas ele fala quais são as consequências. Jesus, ele fala quais são as consequências de uma vida que não se volta para Deus. Versículo 16, Jesus então diz: quem der ouvidos a vocês, e isso é a última coisa que ele fala antes dos 70 partirem, né? Antes dos 70 que estão escutando ele ali, antes de serem enviados às cidades, eles escutam assim: quem der ouvido a vocês, está dando ouvido a mim. Não é isso? Porque a voz que está por trás da pregação de vocês é a minha própria voz. E quem rejeitar a vocês, não está rejeitando a vocês, está rejeitando a mim. E quem rejeita a mim, não está rejeitando só a mim, está rejeitando aquele que me enviou, que é o próprio Deus. A missão de Cristo é para salvar o pecador. Mas e se o pecador rejeita Deus? Qual o destino dele? É muito séria a missão do Senhor. E aí diz o versículo 17 que os 70 partem para as cidades que Jesus tinha mandado. Tempos depois, há um lapso de tempo aqui, eles voltam, encontram Jesus, regressaram os 70 alegres, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, nós fizemos a missão, nós fizemos o que o Senhor mandou, nós fomos de cidade evangelizando, fomos curando, e os próprios demônios se submetem a nós pelo teu nome. Jesus deu aos 70 a missão de pregar e de curar, não determinou a eles que fossem indo de casa em casa expulsando demônios, mas como o poder de Deus, ele se manifesta na palavra, como o poder de Deus flui através da missão, os próprios demônios eram expulsos das suas vítimas, não pela palavra do discípulo, mas pelo nome do Senhor Jesus, que era proclamado de casa em casa, de família em família. Aí Jesus vê eles assim eufóricos, cheios de alegria, não é isso? Cheios de energia, e fala para eles: olha, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi a Satanás caindo do céu feito um relâmpago. Esse versículo, meus irmãos, é um dos mais maltratados na história da interpretação da Bíblia. Muitas pessoas olham para esse versículo e acham que Jesus está falando da queda de Lúcifer, lá no contexto da criação, onde Lúcifer e mais alguns anjos se rebelaram contra Deus e foram precipitados do céu em forma de relâmpago, caíram em cima dos dinossauros que estavam rugindo sobre a terra, e caiu com a cara feia no chão e se tornou diabo. Não é isso que Jesus está dizendo. Esquece a novela, viu? Cuidado com a novela. O que Jesus está dizendo aqui é sobre a missão dos 70. Jesus não está falando aqui da queda de Lúcifer na criação, mas ele está dizendo para os seus discípulos o seguinte: enquanto vocês faziam a missão, pregando de casa em casa, e os demônios saíam das suas vítimas, Jesus está dizendo: eu via o chefe deles caírem, e Satanás, com a pregação de vocês, caía de maneira repentina e surpreendente, igual um relâmpago que cai no céu, de forma que pregar o Evangelho é o que faz cair a obra maligna neste mundo, é a maior arma de Deus contra as ações do inimigo,
porque anuncia, meus irmãos, não apenas a graça do Senhor, mas anuncia que todo mal já está julgado, de que Satanás já está julgado, de que ele já caiu, de que ele já está derrotado, e de que todo mal há de ser finalmente julgado, quando Jesus regressar com poder e glória. Verso 19, Jesus continua: então eu dei para vocês autoridade para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai poder causar dano a vocês. É claro que a linguagem de Jesus aqui é figurada, né? Pisar em serpentes e escorpiões é a forma de Jesus dizer que o poder do inimigo neste mundo caído no pecado é para picar os homens, é para envenenar as mentes e corações, para levá-los para a perdição eterna. E fazer a missão e pregar o Evangelho significa pisar espiritualmente falando nas obras de Satanás, que já é um inimigo vencido, que não tem reação contra a missão, o propósito redentor de Deus neste mundo. E Jesus termina de falar com eles no versículo 20, vendo eles possuídos de alegria, de euforia, com um sentimento assim de ganhamos os inimigos, olha os demônios saindo, olha que coisa boa. Olha o que Jesus fala no versículo 20: não obstante, fiquem alegres, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas fiquem alegres, porque o nome de vocês está no livro da vida, está arrolado nos céus, que na mente do Pai, vocês que são discípulos, já são pessoas salvas. A autoridade sobre o poder do diabo não se compara com a salvação. E a missão de Jesus, portanto, meus irmãos, aqui não é uma caça ao diabo, mas é Deus usando os seus discípulos que um dia foram alcançados, para que eles vão ao mundo e levem pessoas perdidas à salvação. Jesus freia com essa palavra qualquer arrogância dos discípulos de se acharem superiores espiritualmente, superiores ao diabo, mas fala para eles qual é o objetivo da missão. O objetivo da missão é que o discípulo seja revestido do poder de Deus, que ele entenda a sua própria salvação, que ele entenda que o seu nome está rolado nos céus, para que essa salvação seja motivada, seja motivação, eles se sintam motivados a pregar o Evangelho, trazendo salvação para o pecador. Amém? Amém. Agora, o que isso tem a ver com a vida da gente? Tudo isso que Jesus está falando para os seus discípulos se aplica às nossas vidas, porque nos mostra que a missão dele para nós promove repercussões no mundo espiritual, como nós podemos proclamar, como nós podemos elencar aqui. O que fazemos na terra, meus irmãos, pregando o Evangelho, demonstra realidades espirituais da missão de Jesus para a sua igreja. E essas realidades espirituais ficam muito claras nesse texto, quando Jesus manda seus discípulos pregarem, quando Jesus diz que pode haver rejeição, e quando Jesus fala sobre a queda de Satanás diante da palavra desse Deus. A primeira realidade espiritual da missão de Jesus aqui é a rejeição do réprobo, do rebelde ao próprio Cristo. A rejeição das pessoas é uma realidade não meramente moral, não meramente teórica, não coisa apenas da cabeça das pessoas, mas é espiritual. As pessoas que rejeitam a Cristo, rejeitam a sua palavra, elas rejeitam não porque são pouco inteligentes, mas porque estão cegas espiritualmente para enxergar. E essa missão que Jesus dá aos 70 e a nós, é para nós, como lemos no texto do culto, anular sofismas, quebrar cadeias, convencermos as pessoas a respeito do conhecimento de Deus. E olha que interessante, Jesus não está preocupado, meus irmãos, em bater meta.
Não está preocupado com recorde. Não está preocupado qual vai ser a igreja que tem mais membros no presbitério. Ele está preocupado com isso. Jesus não está preocupado com o sucesso, assim no sentido de todos o aceitarem. Na realidade ele diz, nem todos vão aceitar, porque não aceitaram o próprio Cristo, e é por isso que ele foi crucificado, não? E é por isso que na história, não só Cristo, mas vários dos seus discípulos também foram crucificados, para não dizer outras formas cruéis de tortura e de morte, que muitos irmãos e irmãs nossas, do passado, de séculos atrás, também sofreram por amor a Cristo. O êxito da missão, então, não se dá pelo número de pessoas que se convertem, mas o êxito, o sucesso da missão, se dá pela fidelidade dos discípulos em irem para a seara do Senhor e proclamarem o nome de Jesus. É isso. É a fidelidade do discípulo, é a capacidade de obedecer a Jesus. E isso faz a gente entender uma coisa, irmãos. Por que nós pregamos o Evangelho? Qual é o objetivo principal disso? Jesus nos diz que o objetivo principal não é encher a igreja, não é tornar a vida das pessoas melhor nesse mundo. O objetivo principal, meus irmãos, não é nem a conversão. O objetivo principal é que o nome do Senhor seja glorificado. O nome do Pai de nosso Senhor Jesus seja enaltecido nesse mundo, seja glorificado, a sua glória seja proclamada nesse mundo. Deus tem prazer na conversão do pecador, sim. A conversão do pecador é motivo de festa. Deus se alegra com a conversão do pecador. Só que para Jesus, a rejeição do rebelde, daquele que se fecha, daquele que não quer saber, de pessoas que estão em Cafarnaum, em Corazim, em Betsaida, para Jesus também é uma coisa que glorifica o nome do Senhor neste mundo. Nem todos serão convertidos, nem todos se curvarão a Deus, muitos vão rejeitar ao próprio Cristo. Isso é uma realidade espiritual da missão de Deus, que precisamos entender também, meus irmãos. Que o sucesso da missão, o sucesso de uma igreja, sucesso, né? Essa palavra tão popular no nosso meio, né? Sucesso. Isso não se mede pelo grande número de pessoas que frequentam uma igreja, mas pelo empenho que nós temos de servir ao Senhor. Não se mede por resultados, não se mede pela estratégias que a gente usa para alcançar pessoas, não é isso? Pela capacidade, mas se mede pela capacidade, meus irmãos, de nós como igreja, nós como crentes, não mudarmos os nossos valores, não negociarmos as verdades inegociáveis de Deus, não negociarmos os valores bíblicos da nossa fé, de não mudarmos a mensagem ou o tom da mensagem, meus irmãos, no sentido de falar a verdade para as pessoas, a verdade para as pessoas, ainda que essa verdade entristeça, fira o coração das pessoas. O sucesso da missão de Jesus, ele tem a ver com nós sermos como aquele que nos redimiu, que é o Senhor Jesus, que até a sua cruz foi obediente, tanto é que morreu servindo ao Pai. Porque pessoas vão rejeitar o Evangelho, porque Jesus diz que isso acontece como consequência da missão. Segunda realidade espiritual que Jesus fala nesse texto, meus irmãos, é também a submissão das obras malignas ao próprio poder de Deus. Jesus nos demonstra a seriedade, o que é a sua missão, quando ele fala que testemunhar o seu nome nada mais é do que submeter o poder do inimigo. Não é isso? Significa a queda do próprio inimigo, a queda das suas obras, a sujeição à autoridade de Cristo. E a igreja de Cristo, e eu e você,
somos revestidos pelo Espírito Santo desta mesma autoridade quando oramos e quando pregamos fielmente o Evangelho. A nossa luta não é contra carne e sangue nesse mundo, mas a nossa missão nesse mundo significa um avanço com a palavra de Deus, a fim de desfazermos os engodos, as enganações do inimigo sobre o coração dos pecadores. A missão de Deus é um instrumento que Ele usa para libertar o coração da cegueira espiritual, dos sussurros de Satanás no ouvido das pessoas, das seduções do mundo. É contra isso que nós avançamos. Não é uma batalha feita na base da força bruta, da imposição de argumento teórico, mas uma batalha espiritual, de irmos com a palavra de Deus, proclamando o nome do Senhor Jesus. E isso, Jesus diz, é o que faz Satanás cair, é o que faz o inferno estremecer, como diz aquela canção. É isso que faz com que corações sejam não parcialmente mudados, mas totalmente transformados. Isso que é a salvação que nós proclamamos. E Deus usa a mim e a você para fazer isso. Deus não envia anjos com trombetas para proclamar o seu evangelho, mas Ele levanta uma igreja, gente pecadora, como eu e você, para fazermos uma coisa que os anjos não fazem: pregar o evangelho. Já pensou o que é isso? Deus não envia anjos para lutarem contra o poder dos demônios. Não envia. Deus envia pecadores como eu e você para pregar a palavra de Deus, que é a maior de todas as armas contra o poder e a influência do príncipe desse mundo, que é Satanás. Será que a gente tem percebido isso? Ou será que a gente só fica com essa ideia: que coisa bonita a missão de Deus, que coisa linda, vamos ajudar os missionários? Será que é só isso que a gente vai ficar quando a gente pensa na missão de Deus? É claro que todos têm que ser ajudados, mas a gente precisa entender que Deus também nos usa onde nós estamos, que Ele nos chama para ser sal e ser luz. Quando Jesus fala ide fazer discípulos, Ele não está falando só com os missionários que estão no estrangeiro, ou no Nordeste, ou na Amazônia, mas Ele está falando com cada um de nós, dentro das nossas casas principalmente. Cristo nos redimiu com esse propósito. Deus não precisa redimir os anjos. Deus não vai redimir o diabo, não vai redimir os demônios, mas Ele redimiu, salvou a mim e a você para essa missão, para essa boa obra dele. Quanto nós temos nos empenhado com isso, meus irmãos? Quanto nós temos compreendido a seriedade, espiritualmente falando, do que é a missão de Jesus? A missão de Cristo para a sua igreja significa submissão das obras malignas ao poder de Deus. E Jesus também nos ensina nesta palavra que a sua missão tem por realidade espiritual a centralidade, o foco de Deus na esperança da salvação. A última palavra que Jesus dá para eles é essa: alegrem-se. Não porque o inferno se sujeita a vocês, não porque os demônios se sujeitam, mas por causa da salvação que Deus já derramou sobre a vida de vocês. E Jesus está dizendo para nós com isso, que a garantia da salvação, que a certeza de que nós somos pessoas resgatadas, é mais motivo de alegria
do que a humilhação dos demônios. Está dizendo que a sua missão é sobre colher frutos na seara de Deus, não é sobre caçar as aves que tentam abocanhar os frutos, mas alcançar os corações das pessoas que Deus tem em mente, que Ele já semeou. Isso é a centralidade, isso é o que Jesus quer comigo e com você. Jesus estabelece que a salvação do discípulo é o seu elemento motivador para a missão. Você desfruta da salvação? Como dizia o corinho antigo, você é salvo e tem certeza e diz amém? Então se alegre com isso e vá servir ao Senhor Jesus. Ponha essa alegria no seu coração, para que neste mundo a sua vida tenha propósito, tenha sentido, tenha valor, tenha regozijo verdadeiro, tenha alegria que vem do céu. E para Jesus, essa alegria celestial, essa certeza de salvação, tem a ver com a sua própria missão, tem a ver com chamar pecadores ao arrependimento. Nada edifica o coração de um crente, meus irmãos, creia nisso, nada edifica o coração de um crente mais do que ele pregar o evangelho e ver uma pessoa se convertendo. Nada. Entender que o poder de Deus é real e verdadeiro e se opera no coração das pessoas, de ser usado por Deus. Nós somos uma geração acostumada com receber, meus irmãos, e não gostamos de dar. Nós somos uma cultura que gosta de declarar, de receber, de ser abençoado, de buscar isso até mesmo freneticamente. Jesus está dizendo que não é assim não, que a alegria da gente em viver para Ele, em servir a Ele, é saber que se o Pai que está nos céus já nos salvou, Ele fala aqui, versículo 20, que o nome de vocês está arrolado. A gente é presbiteriano, a gente sabe o que é rol, né, meus irmãos? Não é, presbíteros? A gente gosta desse negócio de rol, de ata. Jesus está dizendo, o nome de vocês já está na ata dos céus. Se alegrem com isso, então. Não é o poder sobre os demônios que vai motivar vocês, não. É a salvação de pecadores, porque vocês um dia tiveram o nome de vocês escrito na ata de Deus, no livro da vida. Que Deus fez por você, meu irmão e minha irmã, o que Jesus fez por você naquela cruz, é suficiente para despertar o seu coração? O sangue do Senhor Jesus vertido naquela cruz motiva você a servi-lo? Se a gente for querer buscar motivação em outros lugares, irmãos, a gente não vai conseguir. Mas se o sangue de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, que é o que nos proporciona justamente o Pai que está nos céus a rolar o nosso nome lá, se isso é o que nos motiva a viver, a servir e a ser de alguma forma útil na seara do Senhor, então eu digo para você, isso é motivo de alegria verdadeira e genuína. São as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã então Jesus nos chama ao servirmos, a fazermos a sua missão. E hoje é o último domingo de agosto, o último domingo do presbiterianismo nacional, do mês de missões, o último domingo que a gente tem que sair daqui, meus irmãos, com 3 coisas em mente, diante de tudo que a gente aprendeu e escutou nesse mês. É hora de você pegar a sua caneta, se você quiser anotar aí, nas anotações do sermão que estão aí na sua frente, 3 coisas que a gente tem que fazer na maneira como nós procedemos a servir na seara do Senhor. Primeira coisa que Jesus quer, primeira coisa, é que a gente faça a missão dele, que a gente faça
a missão do Senhor, motivados num senso de dever, motivados em obediência, entendendo que isso também é ser fiel ao Senhor. A gente é fiel ao Senhor não só quando a nossa vida se ajusta diante dele, quando a gente ouve a sua palavra e a aceita, quando a gente procura se esforçar para viver os mandamentos do Senhor, mas somos obedientes, somos proativos quando fazemos discípulos, quando proclamamos o nome de Jesus, quando damos um bom testemunho, motivados em obedecer a Deus, num senso de dever, porque somente Deus sabe quem são aqueles que são salvos, porque somente ao Senhor, o Deus e Pai de Jesus Cristo, pertence a salvação. E é por isso que a missão da nossa igreja, a missão de Cristo, ela tem que ser feita por obediência, para que o nome de Cristo seja glorificado, e esse é o propósito maior da sua missão. Se muitas pessoas vão se converter através de nós, se poucas pessoas vão se converter, se a gente se sente cansado porque estamos há muito tempo caminhando com pessoas e nada muda, meus irmãos, nada disso importa, mas tão somente Deus ser glorificado. A gente deve se empenhar, a gente deve orar, a gente deve persistir, mas persistir não é, meus irmãos, garantia de que tudo vai acontecer como queremos, mas saber que os resultados pertencem a Deus, e que a rejeição ao Evangelho é uma realidade da missão. Se é assim, a missão do Senhor tem que ser feita com o senso de que somos fiéis a Deus, obedecendo a Ele. Segunda coisa que Jesus quer de nós, irmãos, é que a gente faça a missão com temor. Fazer a missão, mas com temor. Temor aqui significa reverência, significa respeito diante de Deus. A missão de Jesus para nós, ela é um avanço no sentido de submeter as obras malignas deste mundo, meus irmãos. E para que eu e você estejamos de pé, com autoridade, diante das obras de Satanás neste mundo, nós precisamos estar de joelhos diante daquele que nos designa a missão. Preparo espiritual é necessário. Olhar para o nosso coração e ver o que está errado é necessário, para que testemunhemos na missão do Senhor com todo o temor que Ele requer de nós. E a última coisa que Jesus quer da gente é que façamos a missão motivados na alegria que vem da salvação. Jesus quer senso de dever, Jesus quer temor, mas Ele quer que a gente faça para Ele um bom testemunho diante dos outros, proclamando a salvação que vem de Cristo, falando de uma alegria eterna para as pessoas, falando isso com brilho nos olhos, falando de uma nova vida que começa em Cristo na terra, e as pessoas que vivem com a gente, que se relacionam com a gente, precisam sentir isso na gente, precisam entender que cremos nisso, precisamos ser autênticos nisso, ser realmente pessoas alegres com essa alegria que vem do Senhor. Que Jesus nos ajude, que Ele nos abençoe e que Ele faça de mim e de você missionários, ceifeiros da sua santa seara, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, conversemos com Jesus. Pai querido, em nome de Teu Filho amado Senhor Jesus, e na força do Teu Espírito, nós Te agradecemos e nos alegramos, Senhor, não porque os Espíritos se submetem à pregação que temos que fazer, mas porque o nosso nome está arrolado lá nos céus, Senhor,
Isso nos alegra, Senhor, nos motiva a te servir mais. Senhor, este foi o último sermão pregado neste púlpito, neste mês, sobre missão. Diante disso, ó Deus, queremos te pedir que o Senhor aplique tudo que foi ouvido para nós, ó Deus, que vem da tua parte, para que pratiquemos e andemos nos teus caminhos, fazendo, ó Deus, a tua missão, buscando corações que estão desviados de ti, Senhor. E pelo teu poder, ó Deus, havendo conversões, havendo, Senhor, mesmo a rejeição diante do teu evangelho, ó Deus, o teu nome através de nós seja glorificado, porque é proclamado neste mundo com fidelidade, ó Deus. Aplica, Senhor, em cada um de nós essas mensagens, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.